do Rio de Janeiro e em varas de família, assistente técnico judicial em varas de família, criminais em todo o Brasil, mestre em sistemas de resolução de conflitos, autor de livros e artigos da área jurídica. Essa é a doutora Andréa Calçada. Eu pedi para elas, cara, você sentar numa cadeira para tentar pegar e abrir esse freio. O negócio é bem complicado. Mas amo vocês e espero que tenham uma boa palestra aí para os nossos congressistas. Prazer estar aqui com vocês. Alô, está dando para ouvir? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês, minha primeira vez no Rio Grande do Norte. Agradeço o convite do Sérgio, do Luiz, por estar aqui. É um prazer poder partilhar a nossa experiência, né, com a questão da alienação parental, das acusações de abuso sexual, falsa ou verdadeira. Então, assim, só para dar uma situada rápida do que nós eu atuo nessa área, eu caí dentro dessa área, negócio que a área, essa situação me chamou. Eu tinha mais ou menos uns 5 anos de formato, vocês não façam a conta, por favor, né? Que de meninas nós não temos nada, né? Então, assim, desde 1998, eu trabalhava numa clínica psiquiátrica, uma equipe psiquiátrica, que antes da lei da alienação parental já se fazia o que foi parar na lei da alienação parental no artigo 5º, que era a perícia em equipe. E nessas perícias, nós acabamos nos deparando com algumas perícias. Ele era perito psiquiatra em vara de família, e naquelas perícias nós acabamos descobrindo que um percentual alto daquelas acusações de abuso sexual em litígios de família eram falsas. Ok? Então, de lá para cá, assim, aí a equipe escreveu o primeiro livro em 2001, que era Falsas Acusações de Abuso Sexual, o outro lado da história, né? Foi o primeiro livro sobre o tema no Brasil, só que a gente não falava em alienação parental, a gente descrevia alienação parental, mas a gente não falava em alienação parental no Brasil naquele momento. Que chegou ao Brasil lá em torno de 2005, 2006, né? A gente teve a lei da guarda compartilhada, a morte inventada, e aí foi a situação como então, assim, por que eu estou dizendo? Depois eu passei a atuar como assistente técnica e hoje, mais ou menos há uns 12 anos, eu atuo como perita judicial em vara de família dentro do Tribunal de Justiça do Rio e como assistente técnica. Então, assim, além da clínica, então, assim, eu tenho 3 vieses de olhar para esse tipo de processo. Eu olho como assistente técnica, olho como perita, que é um olhar muito mais amplo. Olho pela clínica também, que é um outro viés, né? Então, ao longo do tempo, é claro que a gente vai ganhando experiência, maturidade, né? E a gente vai mudando muito a nossa forma de olhar para esse tipo de situação. Então, eu queria trazer um pouquinho dessa experiência que eu tenho, né? Que veio se modificando ao longo do tempo, sobre essa situação. Vou tentar, eu trouxe muitos slides, mas eu passo rápido. Vai passando, por favor. Pode passar. Quem quiser, eu estou nas redes sociais, a Alexandra também, vocês acompanham o nosso trabalho, tá? Esses aí são os livros que eu tenho escritos, tá? Tem os 2 últimos estão com o Nilson. Esse é um canal que eu e a Alexandra temos sobre alienação parental, para quem tiver interesse. Também tem muito vídeo de muito profissional nessa nossa canal, tá? Então a gente tem profissional do Brasil todo nesse vídeo interessantes sobre o tema. Não está aparecendo. Só para. Então, assim, nós profissionais, né, do direito de família, nós ficamos sempre na angústia, né, da criança sujeito de direitos, né, a criança sujeito de direitos, né, que é a criança que tem o direito
Lá tem olha só, vamos lá. Então, assim, a criança é objeto de disputa, né? Seja pela questão da alienação parental, ou seja por questões, né? E aqui eu estou inserindo, inclusive, a criança que vira objeto pelo abuso sexual. E que ela também vira objeto enquanto objeto da falsa denúncia de abuso. Tá? Pode passar. E aí, sim, falando do viés, tá? Depois passar eu vou cair, eu me conheço. Isso vai para o Instagram, pode. Então, assim, como perita, né? E aí, assim, eu não sei, o Maurício me disse que tem muitos peritos aqui, né? Psicólogos, assistentes sociais. E aí, assim, o quanto nós profissionais, né, que estamos ali, óbvio, e a gente tem que ter sempre cuidado de não se obrigar a ter que dar uma resposta, mas ao mesmo tempo nós estamos ali para viabilizar a proteção de crianças e adolescentes. E a angústia que gera para um profissional, seja ele psicólogo ou assistente social, fazer uma avaliação onde existe uma acusação de abuso sexual. Será que é? Será que não é? Gente, como é que eu, Andréia, né? E aí eu acho que é um bom contraponto, assim, estou falando da minha experiência, né? Claro, podem ter discordâncias com relação a isso, mas eu vou falar do meu ponto de vista, né? O que eu entendo como primordial. Aqui, gente, eu falei sobre o artigo 5º, né, da alienação parental. Na verdade, eu dei sugestões a esse artigo da lei, tá? Porque na época o que acontecia, quando eu comecei a trabalhar, isso melhorou um pouco, né? Naquela época, assim, a criança passava por 12 perícias, 5 vezes na delegacia, 10 no ginecologista, 50 no... Era assim, né? E assim, ela era ouvida e nada mais, a pessoa que levava para fazer a acusação e ponto. Então, a ideia desse artigo da lei foi poder ampliar e fazer com que os profissionais que fizessem as perícias psicológicas e sociais, de alguma forma, assim, entendessem a necessidade de um olhar ampliado. Tá? E isso, aquele psiquiatra com quem eu comecei a trabalhar lá em 90 e lá vai Pedrinha, eu já fazia isso. Aí, assim, falando sobre acusações de abuso sexual, eu parto de um ponto nevrálgico. Você, profissional, que atua em vara de família, em delegacias, em varas criminais, você deve se fazer algumas perguntas. Tenho ideias, problemas ou atitudes que prejudiquem a minha avaliação de uma acusação de abuso sexual? E você, profissional, como lida com a sua sexualidade? Será que se eu tenho conflitos com relação à minha sexualidade, se eu tenho história, por exemplo, de ter sido abusada sexualmente, será que isso está bem? Não é que você não possa atuar nessa área, mas será que isso está bem elaborado o suficiente para que não atrapalhe, né, o seu olhar sobre o processo? Falar com crianças sobre sexo e sexualidade são coisas muito difíceis. Falar sobre sexo com crianças é duplamente difícil. Eu sou capaz de falar sobre isso. Emocionalmente eu consigo. Segundo, eu estou capacitada adequadamente para fazer esse tipo de abordagem. Claro, olha só, se vocês imaginarem isso em 1998 e 2000, não existia nada nesse sentido. Era só um livro que falava sobre o assunto, de como abordar uma criança sobre o tema. Hoje nós temos, né, as capacitações, depoimento especial, estudo especializado. Então, assim, muita coisa caminhou de lá para cá. Né? E ainda, crianças vítimas de abuso sexual, eu consigo ser neutro no sentido, a criança falou que o pai botou a mão na perereca dela, aí eu vou pensar assim, merece cadeia, vamos lá cuidar dessa criança.
Meu pai botou a mão na minha perereca. Será que é um abuso sexual? Será que é? Eu não sei. Só que nós vemos ainda hoje profissionais que têm essa postura de dizer para a criança: olha, a gente sabe, vem crianças aqui que as pessoas que elas gostam machucaram elas, e a gente está aqui para ajudar. Aí você já sugestionou, começou a sugestionar o relato da criança. Tá, aí, olha só. Temos estatísticas antigas sobre as falsas denúncias de abuso sexual em litígio familiar que falavam de 50% dentro de acusações de abuso sexual em várias famílias, 50%, mas essas são estatísticas antigas, tá? Aí assim, as varas de família do Rio de Janeiro, de forma informal, informalmente, trouxeram uma estatística de 80% dentro das acusações de abuso sexual em litígio familiar. Tá? Mas isso foi informalmente. O que nós temos hoje, nós temos no livro da Cátola Berizólia, do Sônia Lovitch, eu até esqueci o botão do pesquisador. Ela fala em 33% de acusações de abuso sexual em litígio familiar. Tá? E aí tem a Maria Valéria Magalhães, que ela até é da BCF, é uma psicóloga de Recife, e ela fez uma pesquisa em várias famílias, onde ela levanta 40% de acusações de falsas denúncias de abuso sexual dentro de várias famílias. Tá? Então, só estou trazendo o que eu acho que é importante, porque às vezes tem pessoas que acham que falsas denúncias não acontecem. 15 minutos. Aí tá. Não estressa, não. Então, assim, a gente sabe, né? Eu acho que a doutora Arlene falou de manhã, assim, sobre o quanto uma falsa denúncia ela pode prejudicar, né, o emocional, né, o psiquismo de uma criança. A criança muito pequenininha, submetida a fala repetitiva sobre o abuso, ela começa a acreditar que ela foi abusada sim. Isso pode gerar toda uma complicação, um comprometimento do psiquismo dessa criança. Mas aí, né, abuso sexual existe, né, gente? E é nojento, né? Assim, cada um de vocês que, ao pensar que um adulto pode utilizar uma criança como objeto de gratificação sexual, qual é o sentimento que vem? Chega embrulhando no estômago, dá vontade de matar, né? Então, assim, lidar com esse tipo de acusação dentro desses processos é algo que nós profissionais somos a base para esse tipo de avaliação. Então, nós temos que aprender a gerenciar isso da melhor forma possível. E não é fácil, não. E aí, assim, algumas questões que eu trago, né? Que eu falo, até que ponto nós devemos levar em consideração o relato da criança? Alguém quer falar? Bom, depois vocês esperem a gente trocar ideia sobre isso, mas assim, minha leitura precisa ser levada em consideração. Sim, é extremamente importante, desde que a criança ou adolescente tenha sido abordado de forma adequada. E esse relato, ele vai precisar ser costurado com uma série de outras informações que uma boa avaliação psicológica, entendo eu, vai ter que levantar. Então, assim, o que eu falo desde sempre é que nós precisamos sair de uma compreensão linear de que meu pai botou a mão na minha perereca, desculpem o palavreado, mas para quem trabalha na área sabe que a gente ouve disso para coisas piores ainda. Então a gente tem que sair do meu pai botou a mão na minha perereca, então houve abuso sexual, para meu pai botou a mão
eu vou ouvir a mãe, o pai, a avó, a escola, o psicólogo, o papagaio, o cachorrinho. Eu vou ler os autos, eu vou ver qual é o histórico daquele relacionamento, que não necessariamente é um casamento, né? E entender qual é a dinâmica que aconteceu até aquele momento, em que momento daquela história, daquele processo, aconteceu uma acusação de abuso sexual. Ela tem algum ganho? Ela tem alguma motivação? Então, assim, quem são essas pessoas e que dinâmica, como funciona esse sistema familiar? Para a gente poder compreender qual é a função, qual é o significado dessa acusação dentro daquele sistema familiar. Então, assim, eu sempre começo dizendo assim, seja como assistente técnica, como perita, me conta lá do começo, eu peço uma linha do tempo, né? Do relacionamento, como é que era, que tipos de conflitos já existiam, como é que foi a separação, como é que veio aquela criança, como é que foi aceito, como é que foi a separação de partilha de bens, né? Se a pessoa tem histórico de abuso, se não tem histórico de abuso, e depois eu vou ler os autos. Então, assim, é como se a gente fosse fazer uma costura, é uma costura, né? Você ouve a mãe, aí um pedacinho, você ouve o pai, você ouve a escola, você ouve o... E você vai costurando, e você vai puxar um fio condutor daquela história para se posicionar dentro do possível. Existem perícias onde a situação ela é muito clara, né? Quando é uma falsa denúncia, tem falsas denúncias, gente, que são muito claras, né? Que você, né? Teve uma agora, eu finalizei a perícia e a genitor, eu vou trocar um pouco aqui a situação. O genitor acusa a mãe de ter abusado da criança uma vez dentro do cinema. Só que aí ela não contou que o pai estaria com a irmã e a avó, a irmã dele e a avó. E eles tiraram foto. E aí ela faz uma denúncia embasada num vídeo que ela gravou dizendo assim: fala aí, onde seu pai botou? Ele botou a mão aqui, botou onde é que é? O vídeo que embasou a denúncia, isso acontece pra caramba, a lei tá até rindo ali, né? Esses vídeos sugestionados, né? E provavelmente para gravar aquilo, ela já ouviu aquela criança várias vezes, né, mulher? E aí ela assim, mas como? Ele botou no lugar, ele botou a mão no seu bumbum também? Então, gente, isso foi para perícia, sinceramente, não precisava ter ido para perícia. Ah, ok, André ganhou dinheiro, trabalhou, interessante, ok. Mas, gente, não, olha só, eles tinham foto. E aí você vai ouvir a criança, depois eu fui ouvir a criança, ela tem uma relação de afeto linda com o pai. Eles foram ao meu consultório. Aí, assim, ela não convive com o pai sozinha. Aí ele chegou no meu consultório, eu já estava, ela chegou, aí ela falou assim, a mãe, né, junto com a mãe, chegou, pai! Aí foi, estava sentada na cadeira na recepção, ela foi, sentou no colo dele. Gente, assim, então, assim, não precisa, pra mim, assim, não precisava ter passado por perícia, né? E a menina só tinha dito assim, que o meu pai botou a mão uma vez na minha perereca, no cinema que tava eu, meu pai, minha tia, minha Dinda, meu primo, meu cachorro. Ela aumentou, né? Então, assim, é injustificável. A mãe entrou na entrevista, ela não queria falar sobre a acusação. Entendeu? Então, assim, são coisas aí que a gente... Bom, então, assim, sobre a decisão... Quanto tempo tem? 5 minutos? 35 segundos. Então, assim, é o cuidado, né? Que, claro, quem já fez capacitação, depoimento especial, sabe isso aqui. Mas é porque na época que eu comecei a trabalhar, isso não existia, né? Então, a gente tinha umas técnicas horríveis, né? Do tipo, seu pai mexeu aqui, mexeu. Criança que precisa fazer higiene, claro que o papai mexeu, claro que a vovó mexeu, né? Então. Não, calma. Então, assim, perguntas fechadas limitam as alternativas da criança. Aí, isso aqui, deixa eu ver se eu. Mas eu vou terminar esse tempo.
do depoimento, assim, são questões que eu estou levando. Depoimento em alienação parental. Existem posicionamentos, por exemplo, da BPJ contra o depoimento da alienação. Porque assim, se a criança está com o relato, né, se ela está com falsa memória, se ela tem um sugestionamento, ela vai chegar lá e dizer, meu pai botou a mão na minha perereca. Só que se você não olhar o contexto, você não vai entender se aquilo foi um abuso ou não. Aí assim, bom, olha só, eu não vou entrar muito nesse mérito aqui, mas existe para diagnóstico diferencial, eu não sei se vocês já ouviram falar do William Bernet, que é um pesquisador na área. Ele tentou inserir a alienação parental no DSM-5 e no CID-11. Para isso ele fez um livro que não existe em português no Brasil, que é justamente isso, a tentativa. E ele é um livro grosso, com muita pesquisa internacional sobre alienação parental. Bom, não entrou no DSM-5, não entrou no CID-11 com o termo alienação parental, mas nós temos critérios diagnósticos que se equivalem ao que a gente chama de alienação parental. Então, assim, e aí ele traz alguns critérios importantes para esse diagnóstico diferencial, que eu acho que vale a pena a gente ter isso. A gente que avalia tem que ter isso aqui, né? A alegação pode ser verdadeira? Com certeza. Pode ser sugestão ou má interpretação do genitor ou de algum familiar? Também. Os mecanismos pelos quais falsos testemunhos ocorrem podem ser organizados de diversas formas. Uma das formas é dividida em 3 categorias. Opa, peraí, caiu de pode acontecer uma má interpretação ou sugestão do genitor por ansiedade. Então, assim, uma falsa denúncia nem sempre é proposital. Né? Por exemplo, uma pessoa que tem um histórico de abuso sexual, ela pode ter um medo enorme, né? E acabar induzindo a criança sem que aquilo seja uma coisa de vingança, por exemplo. Tá? A gente viu uma série de Alexandre sobre isso. Como é, por exemplo, criança com mancha roxa. Né? Aí, qual é a criança que não corre, não brinca? A Bárbara está até rindo, ela tem filho pequeno. Então, assim, fica tudo roxo, isso vira abuso físico, né? Má interpretação de condições físicas, delírio do genitor. Gente, problemas psiquiátricos existem. Esses casos mais graves de alienação parental, de falsa denúncia, em sua maioria estão vinculados a transtornos psiquiátricos, são transtornos de personalidade. E aí, assim, alguém tem que intervir, eles não têm lei, né? Não tem lei interna. Precisa ter uma intervenção de lei para isso. Por quê? Fazem abuso psicológico, sim. É diferente, às vezes, daquela pessoa que ficar mais separada com uma dor gigante e você consegue, né? Às vezes o juiz dá uma advertência e tal, ela vai se tratar e aquilo passa. Mas a gente está falando de situações. Eu fiz uma perícia há pouco, não tem acusação de abuso, não. Um pai tinha uma noção do que ele faz com aquele menino de 13 anos. Né? Ao ponto assim da mãe tem que fazer uma busca e apreensão e o menino se esconder debaixo da cama e dizer que ia se cortar todo. Né? E aí, sorte assim, ela conseguiu gravar, né, toda a manipulação que ele fazia com o menino. Isso é horrível. E aí, olha só, Andréia, você colocou isso no laudo? Coloquei alienação parental grave. Gente, se fosse um abuso sexual, vocês não iam botar? Por que uma alienação parental vocês acham que é menor? Entendeu? Ai, meu Deus, peraí. Programação do genitor, sugestão do entrevistador, sugestão do entrevistador. Psicólogos clínicos, hiperestimulação. Pode acontecer, às vezes você tem um genitor que estimula no sentido, não só sexual, né? Criança com roupinhas, coisas nesse sentido, né? Contágio grupal, isso acontece na escola, em algumas situações. Fantasias da criança, delírio da criança. Eu estou com
interesse agora, que a criança, eu entendo, assim, eu estou entendendo, né, porque eu trabalho sempre como assistente também, que a criança, ela fantasiou, porque assim, o menino vive no mundo da lua, ele tem uma estruturazinha ali mais para psicose do que outra coisa. Aí a mãe também, então eu acho que eles dois entraram ali numa folha mesmo. Então assim, aqui são mecanismos mentais da criança, né? A fantasia dele é uma interpretação, ou a criança comunicando errado. Então ele traz um exemplo que eu acho interessante, que a criança chega em casa e diz para a mãe, papai fez amor comigo. Só que fazer amor, ela quis dizer que era carinho, era amor, né? E que isso tinha gerado na mãe, e aí ela fez uma denúncia em cima disso. Confabulação, autossubstituição da memória com realidade verdadeira é evocada por perguntas, principalmente se as perguntas são inadequadas. A criança vai colocando coisas no lugar e vai construindo um relato. É falso. E aqui, vocês sabem que criança mente, gente? Vocês sabem que criança mente? Se der, eu depois conto a história do menino astronauta, tá? Faz 80 ainda, passa os lábios. Tá, esquece. Acabou, né? Bom, A gente vai mandar depois esses slides. A gente vai mandar depois esses slides para quem quiser. ó, Deixa no e-mail. psicoterapia. Ó, não, eu acho que teve abuso. Aí eu mando para terapia. Aí o terapeuta começa a trabalhar com a criança como se a abusada fosse antes de terminar o processo. Olha a situação. Peraí, deixa eu. Você vai falar sobre a técnica, né? Então, gente, é isso, tá? É isso. Tem 450 milhões de coisas para falar mais, mas a Alexandra vai falar sobre a nota técnica, que é uma questão atual que acabou de sair e que implica problema ou não para nós psicólogos. Que, se der, eu briguei, a gente vem brigando com o CFP há muito tempo, sabe, essa notinha que é uma beleza, mas pelo que eu entendo, assim, nós precisamos embasar com pesquisa, porque eles dizem, e o que eu estou dizendo é que nós temos pesquisas adequadas sobre alienação parental, tá bom? É isso. Eu queria fazer uma pergunta para você, Andréia. Talvez com a complementação da Alexandra. Nós que somos advogados, a gente atua com a prova pré-constituída. Então chega para a gente o parecer, chega para a gente o depoimento. Mas eu queria saber o seguinte, vocês, como psicólogas, como identificar ou como a gente perceber uma falsa acusação e uma violência real? Quais são as características, até para tirar essa dúvida da gente, porque isso é uma coisa que me incomoda às vezes, né? Deixa a Alexandra. Então ótimo, Olha só. mas é isso. Não, o que? Calma. Deixa. Eu só vou complementar o estresse. Na verdade, o que eu faço? Eu tenho por hábito, chegou pra mim, como você falou, vem um pai ou uma mãe com. Eu falo mais alto que eu falo. Vem alô, alô. Tá ligado, você me ligou. E demora um pouquinho a sintonizar. Alô. Tem um pai ou uma mãe que chega no meu escritório dizendo que houve uma violência contra o filho. A primeira coisa que eu faço, eu não ouço criança. Apesar de ser psicóloga, eu como advogada, eu não ouço criança. Quer ouvir meu filho? Não quero. Não quero. Aí o que eu faço? Eu ligo para Andréia, ou para uma outra perita, normalmente a Andréia, e digo, Andréia, antes de eu começar o processo, você pode avaliar para mim? É como eu trabalho. Por quê? Porque eu erro, eu tenho dúvida, muitas vezes aquilo não é real, ou pode ser, é o que você está falando. Sim. Entendeu? Então eu prefiro, antes de fazer, porque eu digo que o advogado é sempre a primeira peneira do judiciário. Para eu peneirar aquele assunto, para eu entregar para o juiz, eu preciso ter certeza do que eu estou falando. Se eu não tiver, eu não faço. Entendeu? Então, normalmente eu faço isso, eu trabalho em dobradinha. E aí, assim, Murilo, você vai perguntar, André, mas ali, nesse momento eu não estou como perita. O que eu posso fazer é uma avaliação parcial. Eu vou ouvir essa criança, vou ver se o relato dela tem consistência, se tem
coerência, vou ouvir quem está acusando, para ver se tem consistência, se tem coerência, se tem histórico de abuso, se tem histórico de violência doméstica, por ser uma outra questão que muitas vezes se mistura. Né? Então, assim, eu vou levantar questões até para ela poder trabalhar. Obrigado.